Você já parou para pensar que, talvez, a sua vida não esteja travada porque falta sorte, oportunidade ou talento, mas porque você ainda não aprendeu a ouvir a única voz que importa, a voz interna que te empurra para a ação no momento exato. Não aquela ação frenética de quem está desesperado, tentando fazer dar certo à força. Estou falando da ação inspirada. A ação que surge quando o seu estado interno está tão alinhado com o fim desejado que o próximo passo simplesmente se revela. E aqui vai um puxão de orelha quântico. Se você não aprende a diferenciar ação inspirada de ação desesperada, vai passar anos correndo em círculos, cansado e frustrado, acreditando que manifestação não funciona. Neville Goddard não deixaria você sair dessa conversa sem entender isso. Você talvez já tenha lido ou ouvido que fé sem obras é morta. Muita gente interpreta isso como eu tenho que trabalhar duro, sem parar, para provar que acredito. Mas o que Neville nos ensinou é que a verdadeira obra não começa do lado de fora. A verdadeira obra começa no seu íntimo, no ato de assumir que o que você deseja já é um fato consumado. E é dessa convicção silenciosa, dessa certeza interna, que a ação inspirada nasce. É como se você fosse um ator que já sabe o roteiro final e, portanto, não improvisa à toa. Cada gesto, cada palavra, cada movimento é alinhado com o papel que está interpretando. O problema é que a maioria das pessoas vive improvisando no palco da vida sem nunca ter lido o final da peça. E aí eu te pergunto, qual final você anda ensaiando mentalmente todos os dias? É o final que deseja ou aquele que teme? Imagine que você está em um corredor com várias portas. Algumas levam para lugares incríveis, outras para becos sem saída. A ação inspirada é como se fosse uma luz suave que brilha sobre a porta certa no momento certo. Você não precisa abrir todas, nem forçar nenhuma. Você apenas sente que aquela é a porta. Agora, aqui vai outro puxão de orelha quântico. Se você vive na ansiedade, tentando forçar a manifestação, você está criando tanto ruído interno que não vai ver luz nenhuma. A sua pressa e sua impaciência são como poeira nos olhos. E não se iluda, isso não é apenas poesia, é prática. Neville dizia que o estado é tudo. Se o seu estado é de dúvida, medo ou carência, até a ação mais estratégica vai te levar para mais dúvidas, mais medo e mais carência. Você age, mas age a partir de um lugar errado. Você já percebeu como, quando está realmente confiante em algo, as coisas parecem se alinhar de um jeito quase mágico? Você não fica obcecado com cada detalhe, mas ao mesmo tempo, as oportunidades certas aparecem, as pessoas certas cruzam o seu caminho e você se pega num lugar certo, na hora certa, dizendo a coisa certa. Isso não é acaso, é alinhamento. E o alinhamento não vem de pensar positivo, superficialmente, mas de viver por dentro como se aquilo que você deseja já fosse real. Neville chamava isso de assumir o sentimento do desejo realizado. Não é esperar para se sentir feliz depois que conquistar. É se sentir agora como quem já conquistou. E quando você vive assim, a ação inspirada é inevitável. Ela não é planejada com ansiedade, ela simplesmente surge. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu sei que a ação é realmente inspirada e não apenas um impulso aleatório? Excelente pergunta. Uma das maneiras mais claras é perceber a qualidade emocional que acompanha a decisão. A ação inspirada vem acompanhada de uma sensação de certeza tranquila, não de urgência nervosa. É como se fosse óbvio, tão óbvio que você quase se pergunta como não pensou isso antes. Não há peso, não há aquele drama mental de e se der errado. Existe apenas um fluir natural. Neville dizia que quando você está no estado correto, tudo que você faz é automaticamente certo porque é o estado que está decidindo por você. Então, se você vive sobrecarregado, indeciso e exausto, isso é um sinal claro de que não está no estado. A solução não é agir mais, é alinhar-se primeiro. Pense em todas as vezes que você se forçou a fazer algo, mesmo com a sensação de que não era hora. Provavelmente o resultado foi mediano, até frustrante. E, por outro lado, pense nas vezes que você, sem esforço aparente, sentiu que era o momento e tudo fluiu. Isso é a diferença entre agir para fazer acontecer e agir porque já aconteceu dentro de você. Um é suor, o outro é manifestação.
E eu sei que neste momento talvez você esteja com raiva de mim por dizer isso, porque a sua mente prática quer estratégias, checklists, passos claros. Mas o maior desafio da ação esperada é que ela não cabe em um checklist. Ela exige que você confie mais no invisível do que no visível. E aqui vai uma pergunta desconcertante. Você realmente acredita no que deseja ou apenas espera que dê certo? Há uma diferença brutal entre acreditar e esperar. Esperar é passivo, acreditar é criativo. Quem acredita vive como se já fosse verdade. Quem espera adia a felicidade para depois que algo externo aconteça. E aqui está o ponto que Neville repetia. O mundo é um espelho, sempre refletindo o que você está assumindo como verdadeiro. Se você assume de forma consistente que já é a pessoa que vive o seu desejo, então cada ação será uma extensão natural dessa identidade. Mas se você ainda se identifica com um lutador que tenta conquistar, suas ações serão sempre uma batalha e não um desdobramento natural. Ação inspirada também não significa ausência de desconforto. Muitas vezes o passo que vai mudar tudo vai te tirar da zona de conforto. Vai exigir que você confie em algo que não pode ver ainda. Vai parecer ilógico para quem está de fora. Mas dentro de você haverá uma clareza estranha, quase silenciosa. Você não consegue explicar para todo mundo, mas sabe. E esse saber é mais forte que qualquer dúvida. Neville ensinava que esse saber vem do estado de consciência já assumido. Você se torna por dentro a pessoa que já vive aquela realidade, e então o mundo externo apenas cumpre o script. Agora, seja honesto consigo mesmo. Quantas oportunidades você já deixou passar porque estava esperando o momento perfeito? E quantas vezes você agiu antes da hora e se arrependeu? Isso acontece porque a maioria das pessoas não foi treinada para ouvir o próprio estado interno. Somos treinados para reagir ao mundo externo, notícias, opiniões, circunstâncias, e não para agir a partir do mundo interno. A ação inspirada é, antes de tudo, um ato de fidelidade ao seu mundo interno. E essa fidelidade exige disciplina. Disciplina para não se perder no barulho externo, para não deixar a ansiedade ditar seus movimentos, para sustentar o estado desejado, mesmo que nada fora pareça confirmar. Se você quer viver a ação inspirada de forma consistente, precisa entender que ela é uma consequência, não uma causa. Você não faz ação inspirada para manifestar. Você manifesta porque está vivendo no estado e, como consequência, age de forma inspirada. É como plantar uma semente. Você não força a planta a crescer puxando as folhas. Você cria as condições ideais e o crescimento acontece naturalmente. A sua condição ideal é o estado mental e emocional que corresponde ao desejo realizado. A ação inspirada é o broto que surge sozinho quando as raízes estão bem nutridas. E aqui está mais um puxão de orelha quântico. Você pode passar anos fazendo cursos, lendo livros e colecionando técnicas, mas, se não aplicar o básico, assumir o sentimento do desejo realizado e permanecer nele, tudo será apenas entretenimento espiritual. Você vai se sentir ocupado espiritualmente, mas não vai se mover de fato. Neville não queria que você fosse um colecionador de ideias. Ele queria que você fosse um criador consciente. E criar conscientemente exige coragem para viver como se o invisível já fosse visível. Isso significa que, muitas vezes, você vai agir de forma que parece estranha para quem está de fora. Mas é justamente aí que a mágica acontece. Você já notou como a maioria das pessoas se orgulha de estar sempre ocupada, mas poucas conseguem provar que essa correria as leva realmente para mais perto do que querem? Isso é o oposto de ação inspirada. É ação automática, reativa, programada para responder ao que acontece fora. Neville Goddard chamaria isso de viver como escravo das circunstâncias. E aqui vai a verdade dura. Se você vive reagindo, você não está criando, você está sendo criado. Criado pelos medos, pelas opiniões, pelos acontecimentos que não controlou. A ação inspirada é justamente o rompimento desse ciclo. É quando você deixa de ser o efeito para se tornar a causa. No bloco 1, falamos sobre como a ação inspirada nasce do estado final assumido. Agora quero que você entenda o que realmente significa estado final.
não é apenas visualizar a cena perfeita e depois voltar à vida como se nada tivesse mudado. Estado final é viver mentalmente no já é, de forma tão consistente que as suas reações mudam, as suas palavras mudam, as suas escolhas mudam. E essas mudanças não são forçadas, são naturais. A diferença entre isso e autoajuda superficial é que aqui você não está tentando se motivar a si mesmo, você está se tornando alguém que já vive no fim desejado. E a partir desse ser, o fazer é inevitável. Imagine que você quer abrir um negócio, mas no seu íntimo ainda se sente pequeno, inseguro e despreparado. Qualquer ação que você tomar vai ser contaminada por esse estado de insegurança. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas o seu comportamento, sua postura e até a energia que transmite vão refletir medo. Por outro lado, se, antes de agir, você se estabiliza no estado de alguém que já é um empresário de sucesso, as suas ações, as mesmas que antes teriam sido hesitantes, agora serão assertivas e carregadas de convicção. É por isso que Neville Goddard dizia: mude o seu conceito de si e você mudará automaticamente o mundo que habita. Essa é a base da ação inspirada. Mas você pode estar se perguntando, e se eu assumir um estado final e mesmo assim não sentir nenhum impulso para agir? Aqui tem um detalhe importante que poucos entendem. A ação inspirada não é sempre imediata. Às vezes há um período de gestação, no qual nada parece acontecer, mas internamente algo está se alinhando. É como plantar uma semente. Há um tempo invisível entre o plantio e o broto. O perigo é que nesse intervalo a mente impaciente tente ajudar o processo com ações precipitadas. E é aí que se perde o fio. O seu papel não é inventar a ação, mas permanecer fiel ao estado até que a ação se apresente com clareza. E como essa clareza chega? Muitas vezes de forma sutil. Pode ser uma conversa que desperta uma ideia, pode ser um pensamento repetitivo que, ao invés de gerar ansiedade, traz entusiasmo, pode ser um convite inesperado. O que caracteriza a ação inspirada é que ela parece se encaixar como uma peça de quebra-cabeça. Você não precisa forçar. E aqui vai um puxão de orelha quântico. Se você vive procurando sinais desesperadamente, você está no estado errado. Os sinais são percebidos, não caçados. Eles aparecem naturalmente para quem está no fluxo, mas fogem de quem está obcecado. Um dos erros mais comuns é confundir a ação inspirada com procrastinação disfarçada. A procrastinação vem acompanhada de justificativas. Não é o momento, ainda não estou pronto, preciso estudar mais um pouco. A ação inspirada não precisa de justificativa, ela é feita porque simplesmente faz sentido naquele momento. Neville dizia que, quando você está no estado correto, até as pequenas ações, mandar uma mensagem, caminhar por um trajeto diferente, abrir um livro específico, podem ser o elo que conecta você ao seu desejo. Mas isso só é visível quando você já decidiu internamente que o desejo é seu. E é aqui que eu quero te fazer uma pergunta desconcertante. Você está vivendo como quem já tem ou como quem ainda está tentando conseguir? Porque existe uma diferença brutal na forma como o universo responde a cada postura. Quem já tem, age com naturalidade, sem peso, sem necessidade de provar nada. Quem está tentando, age com tensão, com pressa e transmite carência. E carência só pode atrair mais experiências que confirmem carência. Não é a quantidade de esforço que cria a realidade, é a qualidade do estado do qual esse esforço parte. A ação inspirada também exige coragem para desafiar a lógica comum. Muitas vezes, ela vai te levar a fazer algo que não parece racional segundo os padrões do mundo. Pode ser recusar uma oferta tentadora porque sente que não é o caminho certo, pode ser investir em algo que todos ao redor chamam de loucura. Mas quando a ação vem do estado final assumido, a sua confiança não depende da aprovação externa. Esse é o tipo de coragem que Neville queria que você desenvolvesse. A coragem de obedecer à sua imaginação, mesmo que ninguém mais entenda. Talvez você esteja pensando, mas e se eu me enganar? E se eu achar que é ação inspirada, mas for apenas ilusão? Esse medo é comum. E é por isso que a prática diária de assumir o estado final é tão importante. Quanto mais você vive no estado, mais refinada fica a sua percepção. Você começa a distinguir a voz da inspiração da voz do medo ou da euforia momentânea. A ação inspirada é estável, firme, mesmo que ousada. Ela não vem com aquela montanha-russa emocional que te deixa exausto. Ela vem com uma paz dinâmica, uma certeza silenciosa.
Um exercício poderoso para treinar essa percepção é, todas as noites, antes de dormir, revisitar mentalmente o seu dia como se já fosse a versão realizada de si mesmo. Reescreva cenas na sua mente, mude as falas, veja-se agindo como quem já conquistou. Neville chamava isso de revisão. E ela não serve apenas para corrigir o passado, mas para programar o seu subconsciente a reconhecer mais rapidamente as oportunidades alinhadas com o seu desejo. É como ajustar a sintonia de um rádio. Você começa a captar a estação certa com muito mais clareza. E aqui vai mais um puxão de orelha. Se você está esperando sentir 100% de confiança para agir, vai esperar para sempre. A confiança plena muitas vezes só vem depois que você dá o passo. A ação inspirada nem sempre é confortável, ela é coerente. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. O conforto mantém você no conhecido. A coerência te coloca na linha exata entre quem você é hoje e quem você decidiu ser. Neville sabia que para muitas pessoas esse ponto é assustador, porque é nele que você deixa de ter garantias externas e passa a depender totalmente da sua fé. Outro ponto fundamental. A ação inspirada não é sinônimo de grandes gestos dramáticos. Muitas das maiores mudanças começam com passos aparentemente pequenos. O problema é que a mente condicionada subestima esses passos porque está esperando algo espetacular. Mas o universo trabalha em detalhes sutis. Uma ligação, um e-mail, uma conversa casual podem ser a ponte para transformações imensas. A sua tarefa não é julgar a importância da ação, mas estar disponível para realizá-la quando ela surgir. E como estar disponível? Mantendo-se no estado final e cultivando sensibilidade para o momento presente. Isso significa abandonar o hábito de viver sempre no quando e no depois. A ação inspirada só pode ser percebida no agora. Se você está perdido em preocupações sobre o futuro ou arrependimentos do passado, vai ignorar completamente o que está diante de você. Neville dizia, o presente é sempre o ponto de poder. É nele que você recebe o impulso. É nele que você responde. E se mesmo assim você não souber o que fazer, então faça o que tiver diante de você, mas faça a partir do estado final. Lave a louça como quem já é rico. Responda a e-mails como quem já é bem-sucedido. Caminhe pela rua como quem já vive a vida que deseja. Isso não é teatro, é treinamento. A ação inspirada é um reflexo do ser. Quanto mais você vive como ser realizado, mais naturais e alinhadas serão as ações que surjam. E agora vou te deixar com uma pergunta que pode incomodar. Você tem medo de agir ou medo de perder a desculpa para não agir? Muitas vezes a inação é um mecanismo inconsciente para se proteger de possíveis falhas. Mas quando você entende que o fracasso não existe, que cada movimento vindo do estado final é apenas um passo na ponte dos incidentes, o medo perde força. E é nesse ponto que você se torna perigoso para suas próprias limitações, porque começa a agir sem pedir permissão a elas. A ação inspirada, no fim das contas, é uma parceria entre você e o seu eu mais elevado. Você não força, você não empurra, você segue. E seguir exige atenção, sensibilidade e, acima de tudo, fé. Fé não no sentido religioso restrito, mas como confiança absoluta no que você já assumiu como verdadeiro. Essa fé é o solo no qual a ação inspirada floresce. Sem ela, qualquer passo vira só mais uma tentativa frustrada. Com ela, até o menor movimento carrega a semente de um milagre. Você já percebeu que, em muitos momentos da sua vida, você estava a apenas um passo de algo grandioso, mas não deu esse passo porque achou que não estava pronto? Quero que você imagine agora que cada desejo que você tem já está realizado em uma dimensão que você ainda não está vendo. Não é uma metáfora bonita, é literal. Neville Goddard ensinava que todos os estados já existem e que você só precisa se deslocar para o estado que contém a experiência que deseja. A ação inspirada é o movimento visível dessa transição. É o fio que liga o invisível ao tangível. É o sim silencioso que você dá ao seu próprio futuro. O problema é que muitas vezes você está tão ocupado procurando sinais grandiosos que não vê as pequenas portas abertas ao seu redor. E é aqui que mora a maior perda, a de desperdiçar oportunidades porque achou que elas viessem com fogos de artifício. Quero que você anote isso. O milagre raramente chega com um anúncio. Ele chega disfarçado de uma conversa casual, de um convite inesperado, de um impulso sutil.
O seu trabalho não é fazer com que o milagre chegue, mas treinar o seu olhar para reconhecê-lo quando ele se apresentar. E aqui vai o que talvez seja o conselho mais libertador que você vai ouvir hoje. Você não precisa mudar o mundo inteiro, apenas o seu estado interno. Porque quando o seu estado muda, tudo que está alinhado com ele vem até você. Isso significa que o momento perfeito para agir nunca é lá fora, é aqui dentro. Quando você decide dentro de si que algo já é verdade, você cria as condições para que a ação correta surja. E quando ela surgir, você não vai precisar se perguntar se é a hora. Vai ser como respirar, natural e inevitável. Talvez você esteja pensando, mas eu tenho medo de me decepcionar. E eu te digo, a decepção só existe para quem espera receber de fora aquilo que ainda não assumiu por dentro. Quem vive no estado final não depende de resultados imediatos para se sentir seguro. E é justamente essa segurança interna que abre as portas para resultados surpreendentes. Você não está aqui para ser uma vítima das circunstâncias, está aqui para ser o autor da sua história. Neville repetia, não espere para ver, veja para que possa experimentar. Ver, no sentido dele, é sentir, assumir, viver internamente como se já fosse. Agora quero te fazer uma pergunta desconcertante. Se hoje eu pudesse te garantir que tudo o que você deseja já está pronto para se manifestar, qual seria a primeira ação que você tomaria? Eu quero que você sinta essa resposta, não apenas pense nela. E quando ela surgir, guarde-a. Essa pode ser a primeira semente da sua ação inspirada. Não subestime o que parece pequeno demais para ser importante. Lembre-se, um passo dado na direção certa vale mais do que 1000 passos em círculos. E eu quero que você se permita sentir algo agora. Gratidão antecipada. Feche os olhos por um momento e veja-se vivendo aquilo que deseja. Sinta como se fosse absolutamente normal, tão natural quanto o que você está vivendo hoje. Respire isso. Essa sensação é o combustível da ação inspirada. Quanto mais você a cultiva, mais as oportunidades certas aparecem e mais fácil fica reconhecê-las. É como se o universo estivesse apenas esperando o seu sinal interno de que você está pronto para recebê-las. Você pode estar pensando, mas e se eu errar o momento? A resposta é simples, você não pode errar quando está no estado certo. Mesmo que pareça um desvio, pode ser a ponte para o seu destino. A única maneira de realmente errar é desistir de permanecer no estado final, porque quando você se mantém fiel a ele, tudo, absolutamente tudo é usado a seu favor. Essa é a beleza e a segurança desse processo. Você não precisa controlar o caminho, apenas o seu alinhamento interno. E eu quero que você leve isso com você. Ação inspirada não é correr atrás, é caminhar com. Não é perseguir, é responder. É viver de tal forma que o próximo passo é sempre óbvio, porque ele vem de dentro, não das pressões externas. É por isso que tantas pessoas, mesmo trabalhando duro, sentem que não saem do lugar, porque estão seguindo pressões, não inspiração. Mas quando você age a partir da inspiração, a vida parece conspirar a seu favor. Portas se abrem, pessoas aparecem, recursos chegam e tudo isso sem a luta exaustiva que você acreditava ser necessária. Se você está aqui, ouvindo ou assistindo até agora, isso já é um sinal de que algo dentro de você reconhece essa verdade. Não é por acaso que você chegou até este momento. Talvez você tenha sido guiado até aqui justamente para ouvir essas palavras e lembrar-se de quem você realmente é, o criador consciente da sua realidade. E como criador consciente, a sua maior responsabilidade é permanecer no estado que contém o que você deseja. A ação esperada virá, sempre vem. Agora, quero te propor um desafio. Nas próximas 24 horas, escolha agir a partir do estado final, não da realidade atual. Não importa se é algo pequeno. Pode ser a maneira como você se veste, como você responde a uma mensagem, como você organiza seu espaço. Faça como quem já vive o seu desejo. E observe como a sua percepção muda, como as oportunidades começam a surgir. Isso não é coincidência, é coerência. E antes de encerrar, eu quero falar com você que está sentindo esse impulso de começar agora. Não espere até amanhã, não espere até se sentir pronto. O momento é sempre agora. E se essa mensagem fez sentido para você, se ela acendeu algo dentro de você,
Então me ajude a espalhar essa transformação. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Não é só para apoiar o canal, é para manter essa energia viva e circulando, para que mais pessoas despertem para o seu próprio poder criador. Eu quero ouvir você. Nos comentários, escreva qual é a primeira ação inspirada que veio à sua mente enquanto você me ouvia. Eu leio cada comentário e adoro ver como essas sementes florescem na vida de cada um. Vamos criar uma corrente de inspiração e ação consciente, porque quanto mais cada um de nós vive a partir do estado final, mais o mundo inteiro se transforma. Lembre-se, a sua imaginação é o único passaporte que você precisa para viver qualquer realidade que escolher. Use-a, confie nela e responda quando o chamado vier. Essa é a sua vida. Esse é o seu momento. Vá e manifeste.